Tomada Pop de volta na área, trazendo conteúdo bacana aqui pra vocês. Hoje trazendo numa vibe um pouco diferente, porque o Tomada Pop também se preocupa com os acontecimentos que tem no nosso planeta, no nosso país. Recentemente tivemos o caso da morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, um homem negro que foi asfixiado por policiais durante 9 minutos seguidos. Muitas pessoas famosas da mídia, muitas celebridades comentaram sobre o caso e teve várias passeatas, muitos protestos relacionados a essa morte. E o que o Tomada Pop vem trazer hoje? Filmes que tratam desse assunto relacionado a preconceito. Filmes muito bons que talvez de repente vocês ainda não tenham vistos. Então, quer saber qual vai ser os filmes que a gente vai estar trazendo hoje? Se liga no nosso vídeo de hoje. Para você que é novo no nosso canal, a gente já vai pedindo para se inscrever, ativar o sininho para receber bastante conteúdo bacana aqui do Tomada Pop. A gente vai estar trazendo alguns filmes que tem essa temática. O primeiro filme que a gente tem que passar aqui é o filme Raça, que se passa na época de 1936, das Olimpíadas que tiveram em Berlim, exatamente na época que o nazismo e Adolf Hitler estavam em ascensão. Imagina um esportista negro sendo assim totalmente numa situação diferente daquilo que seria o ideal para ele, que era as pessoas torcendo, as pessoas lhe aplaudindo, as pessoas lhe acompanhando, né? E numa supremacia que, assim, na época, Adolf Hitler queria colocar a supremacia ariana, como eles falavam, e mesmo assim, com todas as adversidades, ele foi um atleta que ganhou 4 medalhas de ouro no atletismo, né? Durante as Olimpíadas de 1936 em Berlim. Lá ele sofreu muitas situações constrangedoras e o filme trata dessa forma que mesmo com todas as adversidades ele conseguiu esse feito que era para um homem negro, ainda mais num local com todo o nazismo em ascensão, conseguir conquistar 4 medalhas de ouro. É um filme muito bacana que você consegue encontrar, por exemplo, na Netflix. O próximo filme da nossa lista a gente vai falar de Coach Carter. Esse filme, que é estrelado por Samuel L. Jackson, trata de uma história, história real de um time lá dos Estados Unidos, um time da escola, de colégio, que precisava de um treinador novo, e no caso Ken Carter, né, o personagem do Samuel L. Jackson, ele retorna para a escola onde ele já tinha frequentado. Só que com as regras duras que ele tinha, né, e assim, é uma escola de abrangência negra, né, de pessoas negras, e algumas pessoas latinas, e mesmo assim ele sofreu preconceito por aquela linha dura que ele tinha, também por essa questão de tipo, você via assim no filme, negros tendo preconceitos com próprios negros. E isso assim, da forma que é tratada no filme, você vê assim, que ele teve que superar algumas coisas durante o filme, durante aquela fase dele ali como treinador, para poder conseguir tirar o melhor daquelas pessoas, porque ele já falava, vocês não sabem como que a vida é complicada pra gente de cor negra, né? E vocês acham que assim, que aqui é tudo tranquilo, que aqui vocês podem fazer da vida de vocês não sabem como que é lá fora. Então ele conseguiu implantar a sua metodologia, mesmo com os pais, os professores, os próprios alunos, não indo de início, né? De acordo com as regras dele, por exemplo, a questão das notas. Ele prezava que as pessoas precisavam das notas ali para poder seguir no time. E foi algo assim que revolucionou, né, o time de basquete na época, e mesmo assim ele tinha essas questões de preconceito assim de uma forma bem exacerbada, podemos dizer assim. O próximo filme que a gente vai comentar é 42, a história de uma lenda. 42 conta a história de Jackie Robinson, que nada mais nada menos é o primeiro afro-americano a se tornar jogador da Major League, que é, no caso até hoje, né, o que na verdade se tornou hoje a maior liga de beisebol dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, nessa época existia uma liga que era única e exclusiva de brancos e uma liga que eram para as pessoas negras. Para vocês terem ideia de como que era o pensamento naquela época, mais ou menos na década de 40. Só que existiam treinadores que teve um treinador que ele enxergava o potencial nas pessoas negras e falavam, na verdade esse esporte aqui, ele é mais, existe um ganho de força física, né, dos negros, que eles vão sobressair aos brancos.
Só que ele foi totalmente assim desencorajado. E no caso aí tem o personagem Jack Robinson, tá? Esse daí também é baseado, esse filme também é baseado numa história real. O Jack Robinson, que é interpretado por Chadwick Boseman, né? Conhecido de Pantera Negra. E o treinador em questão é o Harrison Ford, o personagem do Harrison Ford. E ele fala, não, tem um jogador que ele é muito bom, só que o que acontece? Para ele trazer, para ele conseguir levar isso, ele teve que enfrentar o treinador e também, né, o Jack Robinson, eles tiveram que enfrentar torcida, que não era a favor, a própria mídia, os jornais, e também dentro de campo, né, no campo de beisebol. Ele teve que não só superar os adversários, como também gente do seu próprio time. Tem até uma cena icônica no filme que tem uma hora que, assim, que um cara que pegava muito no pé dele, do time dele, um cara branco, né, ele era o único negro do time, e ele ficou incomodado da forma que estavam tratando, né, o personagem Jack Robinson, né, no jogo, sabe? Ele toma as dores, vamos dizer assim, e assim, sabe, o filme também é sensacional, sabe? Você vê ali o quanto era complicado, né, naquela época. E a gente olha para hoje, 7 décadas depois, 8 décadas depois, que ainda existe isso, sabe? Coisa do século passado, e existe muito fortemente. O último filme da nossa lista de hoje, não à toa eu deixei por último, porque assim, dos filmes que eu citei hoje, é o preferido. É o meu preferido, é o filme que assim, é mais escrachado, como a questão do preconceito ele chega a situações assim extremas. O filme é Homens de Coragem, com Cuba Gooding Jr. Ele é o personagem de Carl Brashear. Logo no começo dos primeiros minutos do filme você já vê a paixão dele, né, de criança, por nadar, por mergulhar. E ele desde cedo ele tenta conseguir essa carreira na Marinha dos Estados Unidos. Ele queria ser mergulhador profissional. E o que acontece? Ele vai, né, e logo colocam ele para ser cozinheiro. E o que acontece? Tem um dia que é específico para os negros nadarem. Um dia específico para os negros nadarem. E ele simplesmente, né, ele tá ali com outras pessoas negras também, né, que estão ali entrando na marinha, que querem também ser mergulhadores. Ele pega e fala assim, não, eu tô com calor hoje e eu vou nadar hoje. E aí, os caras falam, não, o coronel vai deixar você aí e tal, preso e tal. Ele fala, não, tô nessa. E ele vai lá, tira a camiseta, pula na água, e aí o comandante vai lá e fala 2 dos melhores nadadores, né, brancos, para pegarem ele. Os caras não o alcançam. Isso é só uma das cenas muito bacanas no filme. E muito que provavelmente vocês já devem ter visto isso como motivacional, até em vídeos de redes sociais, a cena final do filme. Não vou entrar em detalhes aqui porque o filme vale muitíssimo a pena de ser assistido. Tem um outro ator no filme, que é no caso o Robert De Niro. O Robert De Niro. E assim, o que é interessante é porque ao ponto que o Carl Brashear, personagem do Cuba Gooding Jr., ele vai subindo, né, o personagem do Robert De Niro, ele vai caindo em relação a patentes. Eu vou citar só mais um outro exemplo de toda aquilo que a gente já entende da questão do preconceito, né, racial que tem no filme, que tem nessas histórias. Também um filme baseado em fatos. Além de toda aquela questão de que ele tinha já dentro dos cômodos lá onde as pessoas ficavam, ele vai se tornando, ele vai de tal forma no treinamento para se tornar um marinheiro, que ele assim, no último exercício que ele precisa realizar, ele não precisa nem ser o primeiro, ele só precisa completar. E claro, né, para a marinha não seria bom ter naquela unidade, né, um mergulhador negro formado. Então esse filme é mais ou menos na década de 60, e o general, patente maior lá, fala assim, ele não pode concluir o curso amanhã. E aí vocês imaginam que mergulhando à tarde, eles começam à tarde, entregam todas as peças numa sacolinha, né, vários mergulhadores para poder concluir o curso, e simplesmente eles rasgam a sacolinha dele e jogam no mar. Então aquelas porcas, parafusos, hidrante, que precisa ser montado lá no fundo do mar, eles fazem isso. Quer saber o que acontece? Assista esse filme. Hoje a gente fez uma vibe um pouquinho diferente, tá?
nós temos essa preocupação, Tomada Pop tem essa preocupação também no que está acontecendo. E assim, pessoal, coisa do século passado tem que ficar só como lição pra gente, né? A gente não pode enxergar e viver hoje olhando para essas coisas que aconteceram lá atrás, há décadas, séculos atrás, e achar que tá tudo bem. Infelizmente existem muitas pessoas assim, mas só com as pessoas do bem, com as pessoas que têm racionalidade em relação a isso, a gente vai conseguir, pouquinho a pouquinho, mudar isso e outras coisas. Mas diga aí pra gente, vocês conheciam esses filmes? Gostaram dessa temática um pouco mais séria que o Tomada Pop trouxe hoje? Quer que a gente traga de repente mais filmes com essa temática? Porque a gente já tem uma lista para um vídeo 2, por exemplo. Diga aí pra gente, se vocês quiserem também com outro tipo de temática que também envolve preconceito, comenta aqui com a gente. Não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. E até a próxima!